Fala assim, nos dias de hoje, eu tenho que fazer uma revolução. Amém? Glória a Deus. Sabe por que na nossa sociedade, eu não preciso estar aqui falando, porque todo mundo já sabe, se você sai ali, mano, lá no centro, lá naquela praça Santa Cruz, sei lá, você vê os jovens lá se drogando, jovens sendo destruídos, né? Dormindo na rua, enfim, na Praça dos Pombos, perto da sua casa, tenho certeza que tem um jovem lá que fez lá com Deus. Então, você pode ter certeza. Quem aqui conhece uma pessoa que está sendo destruída às vezes pelas drogas, ou pelo álcool, né? Então, querido, eu acho que esse tema é um dos mais, eu acho que chama a tua atenção, que é um dos mais importantes que nós vamos estar falando. Porque nós temos que fazer uma revolução, amém? Eu decidi seguir testigos, amém? Amém? Eu decidi ser um metanoia, amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, a gente vai estar falando sobre revolução. E Martinho Lutero, como muitos outros que a gente citou aqui nos outros arenas, ele fez uma revolução também, amém? Amém. Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano, né? Só para vocês entenderem, quem não sabe, né? Ele era um monge que vivia na igreja católica. Se você ver a história de Martinho Lutero, ele foi devoto porque ele estava num lugar lá e ia cair um raio, alguma coisa, e ele falou assim: Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu vou ser devoto a Santa Cruz, uma imagem lá, não sei. Enfim, ele falou que ia ser devoto a um santo lá. Né? Enfim, mas então, por que você está falando isso? Não, é que eu estou falando, gente. Não estamos criticando a igreja católica, a gente não está criticando ninguém. Amém? A gente só está falando, pegando os fatos da história, amém? Se você acha que eu estou falando muita coisa aqui, procura no Google, um livro dele, amém? Então, o Martinho Lutero, querido, ele era um monge que ficava lá nos convênios, né? É isso, exato. E ele lia muito a palavra de Deus. Aí ele começou a ir contra os dogmas da igreja católica, né? As normas, né? A igreja católica, eles cobravam para você perdoar os seus pecados, você tinha que, deixa eu pegar aqui e falar uma palavra certa, porque até hoje eu uso essa palavra, né? Indulgência, ó. Nossa, quem falou, Bruno? Nossa, olha que mostra o Bruno aí, ó. Sabe que é bem-aventurado aqueles que nem entendem, irmão, amém? Sabe por que você não entende? É porque muitas vezes você não lê. Não tem como, você tem que ler para você entender, amém? Amém. Deus dá sabedoria, mas o entendimento ele só vem com você lendo e estudando, amém? Amém. Glória a Deus. Então as indulgências, meu querido, eu não estou informado, mas eu não sei se a igreja, se eles falam isso, mas não é o caso também, se eles fazem isso até hoje. Mas Martinho Lutero, a igreja católica, eles cobravam as indulgências naquela época, né? Você tem que se conversar lá, é o seguinte, eu fiz isso, aquilo. Aí o padre, o bispo, o senhor, ele chegava lá, é o seguinte, para você ser perdoado dos seus pecados, né? Para você ser aqui nessa terra, né? Para você. Porque eles têm dois tipos, é o inferno, né? E aqui o céu e o purgatório. Para você só não passar pelo purgatório, você vai ter que ir, para sua casa, sua família, ou sei lá o que você tem. Então Martinho Lutero começou a ver que isso era errado. Ele falou assim: não, mas a palavra de Deus que é pela graça que nós somos salvos, não é pelo homem, não é pelo padre, não é pelo pastor. Então, por que eu estou chamando a atenção de Martinho Lutero? Porque ele foi o primeiro, ele foi o que começou o protestante, amém? Por que as pessoas nos chamam de protestante? Quem já chamou você de protestante? Protestante? Não? Eu me chamava muito, minha família: você virou protestante, você acabou. Por quê? Por causa de Martinho Lutero. Ele começou a protestar, protestante, porque a gente protestou, né? A igreja católica são cristãos, eles são cristãos também, né? Que nem a gente, amém? Não cabe nós a julgarmos. Mas Martinho Lutero começou a falar: não tem nada. E aí ele começou a também a ser perseguido, enfim, né? E ele, a igreja católica também na época da Inquisição, né? Todo mundo já, Inquisição se já estudaram, né? Graças a Deus. Nossa, eu falei: Senhor, o que vocês estão fazendo na escola? Então, na época da Inquisição, o pessoal, Martinho Lutero foi perseguido também, porque ele falou assim: a igreja católica na época, eles falavam que nem todo mundo poderia
ter acesso à Bíblia, né? Entendeu? Então, porque era só uma Bíblia, o que o padre falava, ninguém precisava ler, né? Acho que é até uma cultura deles, eles não leem. Às vezes, Jesus me perdoa. Mas enfim, né? Então, eles não queriam que as pessoas liam. Sabe por quê? Porque se você ler, você entende, amém? Amém. Incentivam você a ler. Porque muitas das vezes eu também posso estar aqui, abrindo um parênteses aqui, eu estou falando um monte de baboseira e você está abraçando o gordo, né? Já dizia o gordo. Já quem já ouviu isso aí? Abraça o gordo, né? Está abraçando, né? O cara fala tudo, você vai abraçando, né? É verdade. Mas sabe por quê? Você está ignorante. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, não seja ignorante. Não seja ignorante. Amém? Para você que é ignorante. Sabe a Bíblia fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento só vem se você ler a palavra. E Martinho Lutero, ele queria que todo mundo tivesse acesso à palavra de Deus. E a igreja católica falou assim: não, esse cara tá louco, eu não sei o quê. E ele começou a ser perseguido, fugiu e ele conseguiu a tradução da Bíblia para o alemão, que ele era alemão, enfim, né? É só para ficar claro isso. Ele que trouxe a tradução do alemão, depois veio para o inglês e etc, etc. Amém? Deixa o pessoal ver. Enfim, quanto ao celibato também, né? Dos padres serem. O celibato é um homem e uma mulher que não podem se casar, né? É isso mesmo que vocês estão pensando, né? Eles não poderiam casar, não poderiam ter filhos. Ele foi contra também, né? Porque a palavra de Deus não se baseia nisso, amém? Amém. Por que você está falando tudo isso? Porque é fato histórico, é bom que você entenda, amém? Glória a Deus. Bom, querido, sabendo de tudo isso, né? Agora a gente vai entrar no nosso tema aqui, que se chama revolução, amém? Amém. Então tem 3 características importantes para acontecer uma revolução cristã aqui na nossa cidade, amém? Você sabe qual que é uma das 3? Não? Eu vou falar para vocês. Não sei se vocês não sabem, nem eu sabia. Amém? Se você estiver anotando aí, a primeira é revelação, amém? Amém. Revelação, convicção. Coloca, se você estiver anotando aí, eu vejo que a Ana Clara está marcando. Amém? Glória a Deus. Então, revelação é a primeira coisa para acontecer uma revolução para nós cristãos, amém? E para você acontecer uma revelação, você tem que ter a convicção, amém? Vocês vão entender daqui a pouco. É a palavra-chave dessa primeira característica, amém? A revelação da palavra. Lutero, você sabe qual é a diferença da revelação? Amém? Da revelação e da palavra escrita só. Amém? Quem já ouviu falar sobre a palavra Logos? Acho que já ouviu. Logos, quem é? Logos. Não? Amém. Vocês estão aprendendo isso aí. Vamos uma aula de teologia aqui hoje, amém? Então, irmão, por que tem que ter a revelação? Porque muitas das vezes, Martinho Lutero, ele só lia a palavra. Ele lia lá, porque Deus amou o mundo, mas ele não tinha revelação. Mas a partir do Espírito Santo de Deus, ele veio e trouxe a revelação para Martinho Lutero, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, né, presta atenção aqui, às vezes é um assunto que vocês não querem ouvir, mas as pessoas te perguntam: eu não acredito na minha igreja, não sei o que foi aquela taxa, né? Mas você não está prestando atenção. Então, o apóstolo Paulo, aconteceu com o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo era um romano, ele desconhecia toda a palavra de Deus, ele perseguia os cristãos. Mas quando ele teve uma revelação de Jesus, por isso que fala revelação, quando você é revelado, você lê a palavra de Deus e a sua vida tem uma revelação, as escamas dos seus olhos são tiradas. Amém? Você não passa a ler a Bíblia só como um livro, é isso que você tem que entender. Deixa eu pegar só aqui a palavra certa. Desculpa a gente por estar aqui, porque tem umas palavras difíceis. Tá legal. Então, Logos, você vai ouvir muito isso. Né? Quem está fazendo um instituto de vencedor já fez, ou tem nas aulas de conselheiro. Logos é a palavra escrita, né? Aí tem a palavra rema, que é a palavra revelação. Quem já ouviu falar sobre a palavra rema? Ninguém? Amém. Vocês estão ouvindo hoje, né? Duvido, se vocês não pesquisaram aqui, o Google hoje é uma bênção. Amém? É só você digitar lá, aparece tudo bonitinho. Mas tem que filtrar muita coisa, amém? Então, Logos é a palavra escrita.
grego, viu, gente? Para a gente entender isso, eu ouvi muito sobre isso. Então, a gente tem que buscar a revelação de Deus. Martinho Lutero, ele só lia a palavra de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus trouxe a revelação para ele, a vida dele foi transformada. Assim é você também. Eu vou ler a Bíblia hoje, mas se você não buscar a revelação do Espírito Santo de Deus, não vai ter transformação na sua vida. Amém? Eu leio a palavra de Deus, mas aí você não vai ter forças para praticar, porque ainda não foi revelado a você que toda a Bíblia é verdade. Você só lê só para ter algum argumento para criticar o seu líder, né? Eu vou ler aqui a palavra de Deus e vou fazer uma pergunta difícil para o meu líder. Ao invés de você fazer uma pergunta difícil para o seu líder, começa a entender o que você está lendo. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Você pensa que não acontece, mas acontece. Agora eu vou pegar ele, vou fazer uma pergunta. Você vai captar as perguntas mais absurdas, né, meu? Por que você faz isso? Começa a viver a palavra rema, a palavra de transformação na sua vida. Amém? Provérbios capítulo 29, versículo 18. Amém? Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há profecia, em algumas traduções, é que a minha tradução é mais atualizada, mas está escrito ao invés de profecia, revelação. Alguém está escrito revelação aí? Não? Do irmão lá. A sua está escrito revelação? Revelação também? Amém. Onde não há, então eu vou colocar revelação aqui. Onde não há revelação, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Amém? É por isso que eu estou falando, irmão. Se você não tiver revelação, você vai ler esse livro aqui como um livro de série, Harry Potter, ou Crepúsculo, sei lá, qualquer outro tipo de gênero. Isso aqui é realmente um livro, é escrito por um monte de homem mesmo. Só que em Timóteo fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas se você ler como um livro, é por isso que tem muitos intelectuais que leem a Bíblia e falam, nossa, eles não entendem, sabe por quê? Eles têm só o logos, a palavra escrita. Mas só tem a revelação quem tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que você lê, meu irmão, aí você fala, nossa, que palavra, é só um versículo. Aí o cara lê aquele mesmo versículo, por isso que muitas das vezes, Maia, você está na sua cela, você fala, gente, todo posso aquele que me fortalece. O Daniel estava lá nas covas dos leões e venceu. Para o cara, é só mais uma história de Pinóquio ou sei lá de qual. Mas quem tem a revelação de Deus, ele encaixa isso na vida dele e fala, nossa, cara, eu tenho que viver essa palavra. Nossa, eu posso mesmo. Daniel conseguiu, ele se enche de fé. Daniel conseguiu, eu vou conseguir também. Nossa, cara, Moisés abriu o mar vermelho. Uau, cara, ele se enche de fé. Sabe por quê? Vem a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas você muitas vezes lê, abriu o mar vermelho. Só isso. Por isso que muitas vezes sua vida não vai para frente. Efésios capítulo 1, versículo 17. Sabe por quê, irmão? Eu creio incondicionalmente no meu Deus. Amém. Pode parecer que não, mas eu fico. O pessoal fala, nossa, você está viajando. Cara, parece que tem um grilo na sua cabeça. Mas, cara, mal sabendo que eu estou 24 horas assim, nossa Deus, como vai ser amanhã? Ô Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus, aí vem uma aflição, o Senhor me ajuda. Eu estou sempre falando com o meu Deus, meu irmão. As pessoas não entendem, elas estão vivendo a vida delas, eu estou vivendo a minha vida para Deus. Amém? Efésios 1, 17. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Vamos lá de novo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Amém? Então, meu irmão, para fechar aqui, a primeira coisa que você tem que ter
para trazer uma revolução na nossa cidade, para trazer uma revolução na sua casa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de escolaridade, você precisa da revelação de Deus. Amém? Porque é Ele que te dá sabedoria. O engraçado que a gente vê muitas das vezes, né? Até vira bordão nosso, mas é a palavra de Deus, né? A gente fala, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E é verdade, meu irmão. Sabe por quê? Deus não procura a perfeição. Nossa, olha aqui, cara. Bom, Ele fala certinho, né? Olha, conjuga os verbos no tempo certo, no presente, no futuro, no gerúndio. Não sei se tem mais gerúndio. Né? Tem, né? Vai tanto na escola. Então, Deus não procura, sabe por quê? Muitas das vezes, eu já vou alfinetar com muitas pessoas. Muitas das vezes, a gente procura ser perfeito para fazer a vontade de Deus. Né? Não, Senhor, quando eu me formar no inglês, eu vou pregar no inglês. Não, Senhor, quando eu aprender a tocar, eu vou pregar na minha célula, eu vou tocar. Aí você vai só colocando, você não vai fazer. Sabe o que vai acontecer com você? O tempo vai passar e o outro vai fazer, e você não vai fazer. Não vai, sabe por quê? Você fica sempre colocando um obstáculo. Hoje eu não vou fazer. Não, Senhor, hoje eu não vou abrir porque eu não estou preparado. Não, Senhor, e fica só, não, Senhor, não. Mas Deus vai te capacitar, meu irmão. O Espírito Santo vai te direcionar. Sabe, a gente espera ser muito santo para fazer as coisas de Deus. Né? Deus, já quer chegar com a cara na janela no ônibus e chegar no ônibus e colocar a cara na janelinha. Quero abrir o mar vermelho, Senhor. Aí eu vou ver que o Senhor está comigo, aí eu vou abrir a cela. Meu irmão, não vai acontecer isso. Eu não ressuscitei nenhum morto, eu estou aqui. Não, já orei para o inferno, já foi para ela já. Amém? É verdade, eu era adolescente, não. Já saí nos olhos. Depois eu acabei, né, já não dei o caso. Mas eu era também nem vocês. Nas ruas, a minha primeira célula eu tinha 13 anos de idade. Foi uma catástrofe. Me jogaram lá. Hoje não, hoje a gente tem líderes, né? Tem institutos vencedores também. Foi um outro ministério. Me jogaram lá, não vai, você tem potencial, e Deus vai te encher, e não sei o quê. Eu fui, cara, porque eu era, mano, ou idade boa, você não tem medo de fazer nada, não é verdade? Você fala assim, cadê o adolescente que quer abrir a cela? Todo mundo grita, né? Cadê o adolescente que quer abrir a cela? Amém? O pessoal não tem vergonha de nada, não sei o quê, muitas vezes não estou preparado assim, não sei o quê. Vai para que instituto vencedor? Eu fui lá também desse jeito, meu irmão. Cheguei lá, quebrou a cara, não saiu nada, né? Graças a Deus o Senhor me curou, estou aqui falando para vocês, amém? Amém. Mas enfim, voltando aqui. A primeira característica que tem que acontecer para que aconteça uma revolução, né, é a revelação de Deus, amém? A segunda coisa é a transformação, amém? Está marcando aí? A transformação tem que haver uma indignação dentro de você. Sabe o que é indignação? Eu não me conformo com aquele cara no chão. Eu não me conformo em estar desse jeito, eu tenho que ser o meu melhor para Deus. Isso é ser indignado, né? Você olha, não, Senhor, eu estou triste porque a tua palavra diz que o Senhor é minha alegria. Por que eu estou triste? É o diabo, Senhor. Você fica indignado, isso é indignação. Você tem que se transformar, sofrer uma metanoia, né? Uma transformação de mente, amém? Então a segunda coisa é a transformação. Eu vou ler aqui para eu não me perder, porque esse aqui eu achei fenomenal, amém? Fala assim, fenomenal. Não, mas fala com um jeito de cara bonito. Fenomenal. Vamos lá, ó, presta atenção, ó. Agora, silêncio, ó, presta atenção. Uma revelação nos desperta para uma missão, uma causa a lutar, mas só seremos capazes de avançar se houver transformação de vida. Amém? Então, querido, a revelação te traz uma missão. O Espírito Santo te revela, né? Se o líder fala, o desafio você é aquele lindinho ali. Não, o cara está fedendo.
Aí você vai lá, o Espírito Santo te convence, molha seu coração, você acaba se quebrando, né? Caixa. Uma missão dada é missão cumprida, amém? Seja ela pequena ou seja ela grande, fala assim, seja pequena ou seja grande. Missão dada é missão cumprida. Amém? Então, querido, o processo de transformação nos leva a abrir mão de coisas que nos matam espiritualmente. O Espírito Santo te revela aqui, muitas das vezes ele fala assim, não vai para esse caminho não. A gente é teimoso nos lados, né? Vai para ver o que acontece, quebra a cara, e Deus estava certo. Lógico que ele está certo, mas ele te criou, ele sabe, ele fala assim, eu te conheço desde o meio da sua mãe. Eu sei de onde que você veio, eu sei para onde que você vai. Deus está aqui, só passa você dar um voto de confiança, amém? Então, querido, para ter transformação, a gente tem que renunciar a coisas. Em Gálatas, eu não vou ler, mas em Gálatas fala sobre as obras da carne, né? A gente tem que resistir mesmo, porque a nossa carne é desgraçada. Ela é miserenta mesmo, irmão. Fala assim, minha carne é miserenta. Sabe por quê? A sua carne tende só para as coisas da carne, mas o apóstolo Paulo fala assim, o teu espírito, ele quer tender para as coisas do espírito. Então, por isso, a transformação tem que ter a rejeição. A sua carne, ela quer ir lá no boteco, olha que desgraça, quer tomar um corotinho, porque o corote é mais barato. A gente está em crise, né? Não dá para tomar uísque, né? O uísque toma só o Lula, né? Aquele filho da mãe do Lula. A Dilma está lá no canal, está sentada toda mundo. Tem que orar por elas, né? Mas vamos falar aqui, amém? Mas aquela abençoada, a Dilma está abençoada. Eu vou orar para Deus tirar ela de lá, vai ser enquanto ela está tomando isso, lá passeando, tem muitos aí sendo desgraçados pelas drogas, pelos corotinhos. Eu estou falando sério, é uma brincadeira aqui, eu presta atenção. Mas é verdade, meu irmão, nossa carne, ela tem para todas as coisas. Fica você largadão, você vai ter uns dias e fala, nunca vou colocar uma droga na minha boca. De repente você está fumando baseado. Aí você fala assim, não, baseado de boa. Ó, faz agora legalização da maconha. Tem que ser legal mesmo. 4h20, o que é 4h20? 4h20 é horário do meu pai, do agora é para trabalhar. Tira ele daí. Isso é verdade. Quando o desgraçado está usando droga lá, o pai está acordando para trabalhar. Aí o pai, aí o cara vai lá, rouba a televisão do carro, rouba a geladeira, né? Rouba o rádio. Mas só assim eu vou fazer revolução na vida dessas pessoas. Amém? Então, nós temos, porque a gente está aqui, não, mas nunca eu vou chegar numa situação assim. Mas sabe, o diabo vai te enganando, você começa com um relacionamento destruído. Aí de repente você está numa balada, você fica com outro, aí você fica sozinho. Aí você fica em depressão, sabe a primeira coisa que eu quero fazer? Eu vou beber para esquecer os meus problemas. Aí você começa a tomar um. Entendeu? A escolha é sempre a mesma. Você conversa com uma pessoa que ela está nessa situação, é porque ela largou, é porque o pai ligou, é porque ele não quer se matar. E a pessoa vai se afundando, fala assim, um abismo, chama outro abismo. Então é assim, irmão, um problema chama outro problema, quando você vê, você está pior do que aqueles que estão lá, os cachorros lambendo a boca na boca. Romanos 12, versículo 2. Transformação, revelação, transformação, unção, poder. Amém. Cadê a renovação? Renovo. Amém. Hashtag. Amém. Vai falando aí, pessoal.
Glória a Deus. Uou, fechou. Agora, Romanos 12. Amém? Vamos focar aqui. Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fala assim: transformação. Mais forte: transformação. Amém. É isso aí, irmão. O Espírito Santo ele te revela. Aí você vai, cabe você ou não querer ser transformado. E o terceiro é a propagação. Amém? Amém. É o nosso senso de urgência de transmitir a palavra de Deus. Isso vai ter Amém? Terceiro e último para finalizar. não vai faltar. Fala assim: eu não posso me calar. Fala assim: eu não posso me calar. Pelo menos vai ter vários. Sabe qual que era a frase que o Agostinho, muito família, né? Quando começou isso também. Nossa, sabe qual que era a frase que Martinho Lutero falava? Porque Martinho Lutero, gente, o Martinho Lutero era doido, né? Pode me chamar. Cara, Martinho Lutero, eu acho que ele tinha colocado ácido, como diz o segredo, colocou ácido, bebeu ácido de bateria, né? Gás de cozinha, ele cheirou alguma coisa que não existe, não é uma droga. O cara era doido. Os outros que a gente leu também, os outros que foram transmitidos, aqueles caras que foram mortos lá na Líbia, eram doidos também. Eram malucos, ou o cara ia se matar, o cara ia matar ele. Martinho Lutero falou assim: não, eu não vou parar minha missão, sabe por quê? Ele entendeu a revelação e falou assim: eu estou sendo transformado pelo meu Deus. Ele sofreu a metanoia e falou assim: eu vou fazer, eu vou cumprir o meu propósito. Não sei. Sei lá. Ele falou assim: o Senhor me deu uma missão, eu vou cumprir o meu propósito. Amém. E sabe qual era a frase que Martinho Lutero lhe falava? Ele falava assim: a igreja não pode se calar e deixar o mar se propagar com rapidez. Martinho ele dizia assim: a paz, se possível. Olha que cara doido, essa frase aqui é top, até frase de Facebook. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Amém? Cara, e a gente muitas vezes está dando certo ali na arena. Se fosse Martinho Lutero, ele vinha um dia a pé lá do Cruzeiro do Sul. Ele vinha lá da cidade da Silva. Sabe por quê? Ele fala: não, a paz, se possível. Se for possível, a gente vai trazer paz neste mundo, né? Mas Jesus veio trazer a espada, a gente divide, né? Bagunça, né? Não é que alguma bagunça, né? A religiosidade naquela época, lá Jesus veio, nossa, cara, pirou o cabeção, né? É o Messias. Não, mas não é o Messias, cara. É filho daquele carpinteiro, né? O cara bagunçou tudo. Jesus revolucionou. Amém! E glória a Deus, né? Aí, ó, a revelação, o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, meu querido, ó, até pergunto, quando eu falo de Jesus, cara, eu começo a viajar nas cundas dele, eu começo a imaginar, cara, muito doido, porque eu quero ser que nem Jesus. Amém? Não falta muito. Vou lembrar aqui, ó, de verdade. Só não vai ser porque vai casar, senão seria. Enfim, Jesus, ó, eu vou depois do que eu te lembro. Primeira coisa para acontecer na revolução, você tem que ter a revelação. Amém? A segunda coisa, você tem que aceitar ser transformado. Amém? A terceira, você tem que propagar a palavra de Deus. Moisés, não. Martinho Lutero, ele não se calou, ele falou assim: a paz a qualquer preço. Mas a verdade tem que ser dita. A igreja católica está perseguindo o Martinho Lutero e falou assim: não, eu não vou parar. Eu vou continuar porque eu tenho chamado. Podem me matar, podem me chamar de maluco, de doido, mas eu não vou desistir. E sabe por quê? Porque ele tinha a revelação de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo.
E Martinho Lutero não morreu queimado, ele não morreu nada. Ele morreu descansando, amém? Morreu uma morte natural. Ele não sofreu. Mateus 28, 18 é um versículo que a gente usa bastante. A gente usa bastante, a gente usa demais esse versículo, né? Nossa, às vezes, até eu mesmo falo, nossa, a gente usa demais esse versículo. Não tem outro versículo, não. Mas se a gente lê, né, lembra, já dizia o outro, né? Se você está lendo e você acha que está bom, é porque você não está fazendo direito. Se você acha, está falando demais, mas a gente está falando, é porque o Espírito Santo incomodou o seu coração, né? E se você não está fazendo, é porque você não aprendeu ainda. E para você aprender, você tem que ouvir muito. Tem uns que ouvem muito, e não aprende. Parece misericórdia, eu não vou falar não, né? Focar. Fala. Mateus 28, 18 diz assim. 19, perdão. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Marcos 13, 10, para a gente fechar aqui, já estamos acabando. Tem uns desesperados, loucos para ir embora. Amém. Glória a Deus. Sempre temos tropa de energia. Amém. Glória a Deus. Vamos ver como o fogo vai cair, amém? Marcos 13, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Amém? Então, com esses dois versículos, a gente tem. Com esses 3 passos, tem tudo para acontecer uma revolução. Você é revelado, você se transforma primeiro, para depois cumprir uma missão. Aí você tem que propagar a palavra de Deus. Amém? É por isso que a gente tem que se dispor a abrir uma célula. Né? Amém? É por isso que você tem que se dispor a abrir uma célula. Mas por que célula? Pô, mano, a célula é o lugar mais fácil de você evangelizar e falar de Deus, não é? Amém, sim. Não tem como, meu. Abre uma célula na sua escola lá, uma célula da terra. Meu, começa lá. Vou colocar na lousa lá. Se vocês não ouvirem, vocês vão ter um inferno. Não estou brincando, né? Estou brincando, vai colocar essas frases de terror do nosso irmão. Os caras vão, além de deixar excluído, né? Eles vão falar, você é doido, né? Isso é mesmo, é só que, cara. Tem que ter sabedoria, amém? Porque você lê, se você olha, revelação de Deus que eu vou falar aqui agora, hein? Desculpa se alguém se identificar, se a cara que você viu, desculpa. É por isso que muitas das vezes você lê e você já sai dentro do louco. A palavra de Deus diz assim que você está fazendo. É por isso que você quer ser tão santo. Mas você não tem revelação. Você só lê. Você vai com o seu impulso, com a sua força. Mas a palavra de Deus diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sabe o que a gente aprende? É a revelação do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Quando você abrir a sua boca. Mas eu admiro as pessoas que têm. Eu não fui doido, mas eu fui curado. Sabe por quê, irmão? Eu vou falar um pouquinho aqui desse assunto. É perigoso porque muitas vezes vai com a nossa vontade. Eu já fui realmente louco muitas das vezes. É só que eu sempre levava e ficava chateado, né? Eu chegava no carro assim, eu tenho que arrastar o carro. Aí eu sou assim, mas quando eu faço assim, ainda tem um jeito. Parece que os caras gostam de mim. É verdade, eu dou um sorriso assim, o cara vê que não consegue ver. E parece que ele gosta, então não. Mas antes eu não tinha um jeito, o cara falava assim, aí o cara, a primeira resistência já saía. Solta nem Rita, né? Aí eu ficava assim, nossa, cara, o que está acontecendo comigo? Só que aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Aí eu também, presta atenção, eu admiro porque eu fui desse jeito. Mas quando você, agora se você orar, amém? Se você for num monte, Jesus.
simples. Aí quando os caras são fáceis, é só um simples. Chega a funcionar. Se eu chegar na Rafaela, não ó, a sua família está assim, você gasta para vocês cuidar do seu bem. Mas sabe o que tem que fazer? Você fica correndo, a gente cuida. A gente é doido dentro. Ó, já compartilhava para ela aqui, ó. Sabe por que uma vez? O Espírito Santo que vai direcionar você. Amém? A gente chegou na casa dela. E ela está aqui na seta. Então Deus vai te dar estratégia, amém? Amém. Glória a Deus, se coloca de pé. Né? Já acabou. Amém? Feche seus olhos. Amém? Vamos com o nosso coração de pé, Senhor. Feche seus olhos, pode conversar agora. Começa a viver uma vida, não só uma leitura do Logos que a gente aprendeu nessa noite.